Esse é mais um daqueles vídeos que vocês não podem deixar de assistir antes de irem fazer a prova. 10 questões de mecânica e 15 de legislação, questões comentadas com revisão dos assuntos abordados nas questões. Vocês estão no canal Aula Teórica Online, eu sou o professor Dario Venceslau. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, deixem um like para me dar uma força. Ativem o sininho de notificação, porque toda semana tem 2 vídeos novos sobre questões, sobre assuntos da prova do Detran. Sem enrolação, vamos para a aula. A peça que fornece energia para o motor de partida e para os circuitos do sistema de ignição chama-se condensador, alternador, motor de arranque e bateria. Deem um pause no vídeo, vão respondendo as questões e no final coloquem nos comentários quantas questões vocês acertaram. A resposta certa dessa questão é a D, bateria. É a bateria que fornece energia para o motor de partida e para os circuitos do sistema de ignição. Essa é uma questão tirada do assunto de mecânica e do assunto sobre sistema elétrico. As peças que compõem o sistema elétrico são o alternador, bateria, chave de ignição, bobina, que eles também podem chamar nas questões de ignição eletrônica, o distribuidor, os cabos de vela e a vela de ignição. Essas são as peças que compõem o sistema elétrico. Além deles perguntarem quais são as peças, eles podem perguntar a função de cada peça, então anotem aí. Isso é muito importante para a prova. O alternador, ele tem a função de gerar energia elétrica, e eu sempre chamo atenção para uma pegadinha que o Detran pode fazer. Eu já vi na prova uma questão perguntando qual é a peça do veículo que produz energia mecânica. E eles colocam um alternador entre as opções. E a gente tem que ter cuidado. O alternador ele gera energia elétrica. O que gera energia mecânica é o motor do veículo. Energia mecânica, energia de movimento. Então é o motor que produz energia mecânica. A função da bateria é armazenar e fornecer energia elétrica. Por isso, a peça que fornece energia para o motor de partida, a resposta é a bateria. A chave de ignição tem a função de liberar energia elétrica. A bobina ou ignição eletrônica tem a função de aumentar a voltagem. Eles também podem dizer que a bobina converte a energia de baixa para alta tensão. Quando você gira a chave do veículo para ligar o carro, a bateria ela fornece uma energia com 12 volts. Esses 12 volts entram na bobina e eles saem com mais de 20.000 volts. Então, a bobina converte a energia de baixa para alta tensão porque ela aumenta a voltagem. O distribuidor tem a função de levar a energia até os cilindros. Cilindros são uns buracos, as partes do motor, onde ficam as velas de ignição. Na realidade, o distribuidor ele manda através dos cabos a energia para as velas. Como as velas ficam instaladas na entrada dos cilindros, então eles colocam na resposta que o distribuidor leva energia até os cilindros. Não cai nenhuma questão sobre cabos de vela. Se caísse perguntando qual é a função dos cabos, a resposta seria exatamente a mesma do distribuidor: levar a energia até os cilindros, até as velas. As velas de ignição, sim, é importante a gente lembrar que a função delas é provocar uma centelha elétrica. E me veio na cabeça uma questão aqui que tem caído muito na prova, perguntando de quanto em quanto tempo a gente deve verificar o estado das velas, as condições das velas. E a gente tem que responder a cada 10.000 quilômetros. Próxima questão. Quando a mistura ar-combustível é preparada fora dos cilindros e inflamada por uma centelha elétrica, temos o motor de carburação,
a diesel, a água ou com injeção eletrônica? A resposta certa é a letra A, de carburação. Tanto o carburador quanto a injeção eletrônica fazem a mistura do ar com o combustível. A injeção eletrônica faz essa mistura já na entrada do cilindro, então a gente diz que a mistura é feita dentro do motor. E o carburador faz a mistura fora do motor, então fora dos cilindros. A é a resposta certa. Próxima questão. A função do diferencial é selecionar a velocidade adequada dentre as combinações de força e velocidade disponíveis. Receber a rotação do câmbio pelo cardan e, após reduzir por engrenagens, passar o movimento aos semi-eixos motrizes. Transmitir o movimento do câmbio ao cardan ou transmitir o movimento para as rodas motrizes, que seria a tração, que deslocam o veículo. A função do diferencial é a alternativa B, receber a rotação do câmbio pelo cardan e, após reduzir por engrenagens, passar o movimento aos semi-eixos motrizes. Essa é uma questão sobre o assunto do sistema de transmissão do veículo. Sistema de transmissão. As peças que compõem o sistema de transmissão são a embreagem, a caixa de marcha, o eixo cardan, o diferencial e os semi-eixos. A função da embreagem é transmitir progressivamente a força do motor para a caixa de marcha e rodas. A função da caixa de marcha é ajustar, pela troca de marchas, a relação entre a rotação do motor e a velocidade das rodas. O eixo cardan tem a função de levar a rotação do motor ao diferencial. A função do diferencial é receber a rotação do câmbio pelo cardan e, após reduzir por engrenagens, passar o movimento aos semi-eixos motrizes. E os semi-eixos têm a função de receber a rotação do diferencial e transmitir as rodas. Próxima questão. Faz parte da manutenção preventiva reduzir constantemente a marcha, conservar o óleo do motor em nível elevado, manter o motor desregulado ou controlar periodicamente a pressão dos pneus. Faz parte da manutenção preventiva, alternativa D, controlar periodicamente a pressão dos pneus. É muito comum uma questão na prova perguntando de quanto em quanto tempo a gente deve controlar a pressão dos pneus, a gente deve calibrar os pneus e a gente deve responder semanalmente. Às vezes, eles também perguntam com o pneu aquecido ou com o pneu frio. Então, a gente tem que responder que a gente calibra o pneu semanalmente com os pneus frios. Próxima questão. Durante o percurso, você nota que o veículo pula muito quando passa em ondulações. Como você já havia calibrado os pneus, deduz que o defeito está sendo causado por amortecedores defeituosos, bucha de suspensão desgastada, pivô da suspensão com folga, uma mola de suspensão quebrada. Então, quando o veículo pula muito em ondulações, a resposta certa é a letra A, amortecedores defeituosos. Lembrando que a função dos amortecedores é absorver os impactos causados pelas irregularidades do pavimento. Próxima questão. Os pneus dos automóveis possuem um tempo de vida útil. Para que esse tempo não seja diminuído, a correta calibração e o devido rodízio devem ser feitos respectivamente semanalmente a cada 10 mil quilômetros, semanalmente a cada 30 mil quilômetros, diariamente a cada 5 mil quilômetros ou mensalmente a cada 25 mil quilômetros. A gente disse que para calibrar o pneu é uma vez por semana, então semanalmente a gente já descarta C e a D. E o rodízio, você trocar os pneus, tirar os pneus da frente, passar para trás
tirar os de trás e passar para frente, tem que ser a cada 10.000 quilômetros. Resposta certa, letra A. Mas por que a gente deve fazer o rodízio dos pneus? Porque os pneus da frente eles gastam mais rápido do que os de trás. Porque o veículo na parte da frente é mais pesado por conta do motor. E tem o fato de você girar o volante com o carro parado e você vai arrastando o pneu ali no chão. Então ele gasta mais rápido do que os de trás. A cada 10.000, a gente precisa ir trocando os pneus de posição para eles gastarem de forma uniforme, de maneira uniforme. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Se inscrevam no canal. 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Me ajudem aí, façam esse favor. Próxima questão. Um motorista profissional percebeu que o veículo com que trabalha está apresentando desgaste irregular no pneu dianteiro direito pelo lado de fora. Nesse caso, deverá solicitar a aferição da árvore secundária, da posição do diferencial, do virabrequim ou do ângulo camber. Desgaste irregular no pneu, você deverá solicitar a aferição do ângulo camber, a alternativa D. Quando eles falam de desgaste irregular, é esse tipo de desgaste que eles estão falando. O pneu de um lado está mais gasto do que o outro. O ângulo camber seria ajustar o ângulo, a inclinação do pneu, porque através dessa foto a gente percebe que o pneu está mais virado para a direita. Então a parte direita aí, no caso, quer dizer, a gente vendo é o lado esquerdo, né? Tá sofrendo uma pressão maior do que o outro lado, por isso o desgaste irregular. Próxima questão. Para que as rodas girem em perfeito equilíbrio e assim não comprometam a dirigibilidade do veículo, eu consegui falar essa palavra, é necessário que periodicamente se faça a troca dos amortecedores, o balanceamento de rodas, o alinhamento de rodas, a troca de buchas da suspensão. Para que as rodas girem sempre em perfeito equilíbrio, elas precisam estar balanceadas. Então a resposta certa, a letra B, o balanceamento de rodas. O balanceamento seria colocar esse peso, esse chumbo, do lado que está mais leve. Em muitos casos, um pneu de um lado, a roda ali, fica mais pesado que o outro. Então essa diferença de peso faz com que a roda não gire em perfeito equilíbrio. Então o mecânico ele vai colocar a roda do veículo numa máquina e a máquina vai dizer qual é o lado que está mais leve, qual é a posição e de quanto é a diferença de peso para que esse chumbo possa ser colocado e a roda fique balanceada. A próxima questão. A vibração observada no volante de um veículo após determinada velocidade significa que a caixa de direção está trincada, as rodas estão desbalanceadas, os pneus estão desgastados, as pastilhas de freio estão gastas. Se há uma diferença de peso das rodas, a roda não gira em perfeito equilíbrio. Então, quando o veículo atinge determinada velocidade, o volante começa a vibrar. Isso tudo por conta da falta de balanceamento. Então a resposta certa também é o desbalanceamento das rodas. Essas são as duas únicas questões que caem na prova sobre o balanceamento. É o que faz a roda girar em perfeito equilíbrio e é o que faz o volante vibrar se o balanceamento não estiver ajustado. Próxima questão. O instrumento de controle localizado no painel do veículo, que tem a função de registrar a quilometragem do veículo desde o início de sua utilização, chama-se tacômetro, velocímetro, odômetro parcial ou odômetro. O instrumento que controla o instrumento de controle localizado no painel do veículo, que tem a função de registrar a quilometragem do veículo desde o início de sua utilização, chama-se
Alternativa D, odômetro. A gente tem o odômetro parcial, que é aquele que pode ser zerado. Então ele não registra desde o início da utilização do veículo. Aquele que a gente não consegue alterar é o odômetro total, que também pode ser chamado de odômetro principal. E aí eles só colocaram o odômetro. É esse marcador aí de distância percorrida que fica no painel do veículo. Essa figura é do tacômetro, que seria ali a alternativa A. Ele mostra os giros que o motor está dando. Aquilo que a gente chama de RPM, de conta-giro, na prova cai o nome de tacômetro. Próxima questão. Aí começam então as questões de legislação. É considerada uma infração gravíssima entregar a direção do veículo à pessoa com a CNH vencida há mais de 30 dias, conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório, usar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos, deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança. Infração gravíssima é a alternativa A, entregar a direção do veículo à pessoa com a CNH vencida há mais de 30 dias. É uma infração gravíssima que tem a sua multa agravada em 10 vezes. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem, com deslizamento ou arrastamento de pneus. Então, não tem nem dúvida, essa é a questão certa. É uma infração gravíssima com a multa multiplicada por 10 vezes. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem, com deslizamento ou arrastamento de pneus. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos é uma infração gravíssima, mas a multa não é multiplicada. Ultrapassar pela contramão outro veículo nas faixas de pedestre é uma infração gravíssima com a multa multiplicada em 5 vezes. E ultrapassar outro veículo pelo acostamento também é multiplicado por 5 vezes o valor da multa. Próxima questão. Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via combustível ou lubrificante que esteja utilizando é uma infração gravíssima, leve, média ou gravíssima agravada em 3 vezes o valor da multa. Artigo 231, inciso 2º. Infração gravíssima, só que a multa não é multiplicada. Próxima questão. Um candidato à obtenção da CNH, durante o exame de direção veicular para a categoria B, comete uma falta grave com a perda de 3 pontos. Nessas condições, ele será aprovado, desde que não cometa nenhuma outra falta de qualquer natureza, aprovado desde que não cometa nenhuma outra falta grave, aprovado desde que não cometa nenhuma outra falta média, aprovado desde que não cometa nenhuma outra falta leve. O limite de pontos que o candidato na prova prática poderá perder são 3 pontos. Ou é 3 pontos? São 3 pontos. Então, a alternativa certa é a A. Ele será aprovado desde que não cometa nenhuma outra falta de qualquer natureza. Próxima questão. Um condutor com direito de dirigir suspenso, ao dirigir seu veículo, comete uma infração de natureza leve, média, grave ou gravíssima. Dirigir suspenso, alternativa D, infração gravíssima. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre que não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo, configura uma infração gravíssima, leve, média ou grave. Alternativa A, infração gravíssima, mesmo que o sinal esteja verde. Se houverem pessoas atravessando, o condutor é obrigado a aguardar parado o fim da travessia dos pedestres. Próxima questão. Usar indevidamente no veículo o aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público
em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN é uma infração gravíssima, gravíssima com a multa multiplicada em 3 vezes, leve ou média. A gente precisa lembrar que existem 2 questões na prova sobre som. Uma questão diz que o som não é autorizado pelo CONTRAN. E essa questão aí diz que o som está em desacordo com as normas do CONTRAN. Se não for autorizado, é infração grave. Nesse caso, como é em desacordo, a resposta certa é a letra D, infração média. Próxima pergunta. Poderá ser aplicada a penalidade de multa agravada em 3 vezes quando o condutor estiver dirigindo com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias, sob efeito de substância tóxica ou alcoólica em níveis superiores aos previstos na legislação vigente, sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes, sem reduzir a velocidade, ou com a CNH ou a permissão para dirigir cassada ou suspensa. Poderá ser aplicada a penalidade de multa agravada em 3 vezes, alternativa D, se um condutor conduzir cassado ou suspenso. A CNH vencida há mais de 30 dias é infração gravíssima, mas a multa não é multiplicada. Dirigir sob efeito de álcool ou qualquer outra droga é infração gravíssima com a multa multiplicada por 10 e não por 3. Dirigir sob chuva, neblina, cerração ou vento forte, sem reduzir a velocidade, é infração grave e as infrações graves não podem ter o valor da multa multiplicado. Próxima questão. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada quando o condutor totalizar 20 pontos de infrações, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação num período de 12 meses, cometer 2 infrações gravíssimas em 1 ano, dirigir sem os equipamentos obrigatórios, alterar características originais do veículo. A suspensão do direito de dirigir será aplicada quando o condutor totalizar 20 pontos de infrações, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação num período de 12 meses. Resposta certa é a letra A. E aí vamos fazer uma revisão de todas as questões que podem cair sobre a suspensão do direito de dirigir. Suspensão do direito de dirigir. A pessoa ela pode ser suspensa com 20 pontos, com 30 pontos ou com 40 pontos. Com 20 pontos, quando entre as infrações que ela cometer, existirem 2 ou mais infrações gravíssimas, por isso a resposta certa era a letra A. 30 pontos, caso tenha uma infração gravíssima entre as infrações que o condutor cometer. E 40 pontos quando não houver nenhuma infração gravíssima. O condutor que vai cometer infrações leves, médias e graves só será suspenso ao atingir 40 pontos. Ou o condutor que exerce atividade remunerada, independente das infrações cometidas. Se você tem na sua CNH a atividade remunerada, mesmo que você cometa infrações gravíssimas, você só será suspenso com 40 pontos. Viu como o governo é legal? Como eles gostam que vocês cometam infrações? Por isso eles fizeram essa regra, para facilitar o cometimento de infrações entre pessoas que trabalham com o veículo, exercendo atividade remunerada. Próxima questão, ou melhor, qual é o prazo da suspensão por pontos? De 6 meses a 1 ano, ou, em caso de reincidência num período de 12 meses, o prazo passa entre 8 meses e 2 anos. Então, a suspensão será de 6 a 12, em caso de reincidência, de 8 a 24. Lembrando que, além de pontos, um condutor também pode ser suspenso por infrações. Existem infrações que suspendem o direito de dirigir do condutor. Próxima questão. Cláudia precisa usar lentes corretoras
para conduzir seu veículo. Quando não o faz, está cometendo uma infração de qual natureza e passível de qual medida administrativa. Infração grave e poderá ter seu veículo retido até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Gravíssima e poderá ter seu veículo removido. Gravíssima e poderá ter seu veículo retido até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado, ou grave e poderá ter seu veículo removido. A alternativa certa para quem precisa usar óculos e dirige sem óculos é infração gravíssima com multa e a medida administrativa retenção do veículo até a colocação do óculos ou até a apresentação de condutor habilitado para levar o veículo embora. Próxima questão. O candidato à obtenção da CNH cometerá uma falta grave em seu exame de direção quando avançar sobre o meio-fio, dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada, não sinalizar com antecedência as manobras pretendidas ou sinalizá-la incorretamente, desengrenar o veículo nas descidas, em declives. Infração grave no dia da prova, alternativa C, não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente. Avançar sobre o meio-fio é uma infração gravíssima, no dia da prova reprovaria na hora. Ligar o veículo com a marcha engrenada, infração média, e também infração média, descer o morro com a marcha em ponto neutro, com a marcha desengrenada. Próxima questão. Um condutor acumulou 30 pontos por infrações de trânsito. Ele poderá ter o seu direito de dirigir suspenso, caso entre as infrações cometidas constem uma infração gravíssima, 2 infrações leves, 2 infrações médias ou mais de uma infração grave. A gente viu que 2 ou mais infrações gravíssimas são 20 pontos. E quando existir apenas uma infração gravíssima, a suspensão será com 30 pontos. A alternativa A resposta certa. Deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal para me dar uma força. E uma informação muito importante para a prova: o condutor que exerce a atividade remunerada poderá optar em participar de curso preventivo de reciclagem sempre que no período de 12 meses atingir quantos pontos? 30 pontos. Um condutor que exerce atividade remunerada poderá optar em participar de curso preventivo de reciclagem sempre que no período de um ano atingir 30 pontos. Essa é mais uma moleza para quem tem atividade remunerada na carteira. Além de só ser suspenso com 40 pontos, o condutor que exerce atividade remunerada tem a possibilidade de, a partir de 30 pontos, fazer um curso preventivo de reciclagem para zerar a pontuação da CNH. Próxima questão. A autoridade de trânsito na esfera das competências estabelecidas pelo CTB e dentro de sua circunscrição deverá aplicar, dentre outras, as seguintes penalidades. A gente vai lembrar de uma regra que vai facilitar muito. A gente compara a penalidade com medidas administrativas. Todas, anotem aí, por favor. Todas as medidas administrativas começam com a letra R ou com a letra T, de tatu. R ou T. Toda medida administrativa começa com R ou T. Nenhuma penalidade começa com R ou T. Não existe nenhuma penalidade que comece com a letra R ou com a letra T. Então a gente vai eliminando as alternativas. A pergunta é sobre as seguintes penalidades. A alternativa A tem remoção do veículo. Já sei que não é penalidade, eu descarto.
Alternativa B tem retenção do veículo. Começou com R, eu já sei que não é penalidade, eu descarto. Alternativa C tem transbordo do excesso de carga. Começou com T, eu já sei que não é medida administrativa. Então a resposta certa só pode ser a letra D, advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de reciclagem. E aí vão todas as penalidades previstas pelo Código. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da permissão para dirigir, cassação da CNH e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Próxima questão. É proibido e constitui infração de trânsito o estacionamento de um veículo, o veículo a 12 metros do ponto de parada de ônibus, afastado 45 centímetros do meio-fio, sobre um viaduto, no recuo de um imóvel próximo ao passeio. É proibido, artigo 181, e constitui infração de trânsito o estacionamento de um veículo sobre um viaduto, é infração grave. A distância mínima que a gente deve guardar do ponto de ônibus é de 10 metros e não de 12. Então, se a gente estacionar a 12 metros, não é infração. A distância máxima que a gente pode estacionar do meio-fio é de 50 centímetros. Então, afastada 45 também não é infração. E na D, o recuo de um imóvel próximo ao passeio. O código diz que é proibido estacionar no passeio, que é a parte da calçada destinada ao trânsito de veículos. Se há um recuo de um imóvel, no entendimento do Detran, isso não é infração de trânsito. A última questão, que para mim é uma das mais difíceis, o uso de cortinas ou de persianas fechadas nos veículos em movimento é proibido, permitido desde que o veículo possua espelhos retrovisores em ambos os lados, permitido apenas nas áreas urbanas. O uso de cortinas ou de persianas fechadas nos veículos em movimento, alternativa B, é permitido desde que o veículo possua espelhos retrovisores em ambos os lados. Alguém pergunta, mas existe veículo que não tenha retrovisor de ambos os lados? Esses dois veículos aí, fabricados antes de 1998. Às vezes eu vejo na internet pessoas dizendo que hoje em dia as pessoas são mais burras do que antigamente. Eu acho que não são. Eu acho que antigamente as pessoas eram mais burras. Porque imagina só, a lei que obriga um veículo ter retrovisor de ambos os lados é de 1998. Agora, já no começo aí dos anos 2000, final dos anos 90. Então demorou, hein, para eles perceberem que o retrovisor dos dois lados é importante. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que possa ajudar vocês a fazerem uma boa prova. Espero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com seus amigos, deixem um like, deixem um comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!